é Deuteronômio 28:8. Perdão, tá errado aqui, minha Bíblia não está na página certa não. Deuteronômio 28:8. Agora sim. Quem achou, diga glória a Deus. E diz assim, está lá na tela também: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então eu estava falando na sexta-feira passada que isso aqui é simples de entender. Como, pastor? Deus está dizendo o seguinte, que Ele vai mandar que a bênção esteja nos teus celeiros, é o lugar onde você guarda ali os seus suprimentos, onde você guarda os seus bens, que representa para nós hoje os celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão. Então é simples. Como que é simples de entender? Deus mandará que a bênção esteja aqui em tudo que você colocar a tua mão. E onde você não colocar a tua mão, Deus não vai mandar a bênção. É exatamente isso. Mas a responsabilidade, pastor, está sendo colocada em cima de mim. Quer dizer que se eu colocar minha mão, Deus manda a bênção. Se eu não colocar minha mão, Deus não manda a bênção dele? Exatamente isso. Por isso que o diabo faz de tudo para você tirar a sua mão. Quando eu digo colocar a tua mão, vou voltar um pouquinho no que foi falado na sexta-feira passada. Eu dizia que esse colocar a mão aqui é uma ação, é uma atitude. Porque a Bíblia diz que a fé sem atitude não serve para nada. É aquela ação de fé, aquela atitude de fé. Se você coloca a mão, se você age, Deus ali manda a bênção. Se você retira a mão ou não coloca a sua mão, meu irmão, Deus não faz, não tem como fazer com que essa bênção chegue até lá. Desde que Deus criou o homem, Deus não faz mais nada sozinho. Deus usa o ser humano. Deus faz tudo em parceria comigo e com você. Então, se você quer que a bênção de Deus esteja em algum lugar, está claro. O que é que você tem que colocar ali? A tua mão. É a tua mão no sentido espiritual que faz a bênção de Deus chegar. Eu até coloquei aqui, aonde colocarmos as nossas mãos, Deus mandará a bênção, porém onde não colocarmos, Deus não mandará. E aí eu quero entrar nesse assunto e falar para você. Por isso que o diabo trabalha tanto para você tirar a tua mão. E se você prestar atenção, tem um detalhe ainda maior nesse versículo. Diz assim, em tudo o que puseres a tua, presta atenção, a tua mão. Irmão, na sua mão tem bênção que não tem na mão de mais ninguém. Você não pode achar que a mão de outro pode substituir a sua. Eu falava na sexta-feira passada de um caso que o profeta Eliseu já estava pertinho de partir na sua velhice. E o rei Joás foi lá falar com ele. Quando o rei Joás chega para conversar com ele, o rei Joás está triste, porque o profeta estava indo embora. E o profeta, antes de partir, ele fala com o rei. Ele diz, rei Joás, pega o arco e pega a flecha. E a Bíblia diz assim, que o rei pega o arco, pega a flecha. E o homem de Deus diz para ele, coloca a tua mão. E aí o rei coloca a mão, e ele coloca a mão dele sobre a mão do rei. E diz, agora atira essa flecha, porque cada flecha que você atirar é um livramento que Deus vai dar. Aquilo era simbólico. E se você reparar a palavra de Deus, Deus trabalha muito dessa maneira, representando as coisas, simbolizando para que a gente consiga entender. E ele não entendeu, infelizmente ele atirou 3 flechas, achou que era uma brincadeirinha boba e perdeu a bênção ali, porque só teve 3 vitórias, porque era sério como o homem de Deus estava falando. Cada flecha atirada seria uma vitória. Ele teve as 3 que ele atirou, depois ele não atirou mais e não teve mais nenhuma vitória quando chegou na hora da guerra lá, quando chegou na hora da batalha. Mas o que eu quero mostrar o detalhe, que o rei teve que pegar o arco e colocar a mão dele primeiro, depois o profeta fez o quê? Colocou a mão sobre a mão do rei. Por quê? Você pode ter uma mão para te ajudar, seja do pastor, seja do seu marido, seja da sua esposa, mas a sua mão não pode ser tirada, não pode. A bênção vai estar onde você colocar a tua mão. E tem coisas que é muito particulares, sabe o que eu estava falando de manhã? Teve até uma senhora que depois me procurou, depois do culto de manhã, falou, pastor, eu não pensava que o senhor, eu não pensava nisso que o senhor falou hoje. Você sabia que tem, eu vou chamar de direitos, Tem direitos na Bíblia, tem promessas na palavra de Deus, que, por exemplo,
é só a mãe que pode usar em relação ao filho? Por isso que o diabo trabalha tanto para a senhora que é mãe, tirar a mão da vida do seu filho. Tirar a mão no sentido de, você já deve ter ouvido aquela expressão, de lavar o quê? As mãos, de desistir. Só que eu, como pastor, ainda que eu ore pelo seu filho, eu vou dizer uma coisa para a senhora, não é a mesma coisa do que a mãe orar pelo filho. Tem uns direitos, algumas orações na Bíblia que só uma mãe pode fazer pelo filho. Tem algumas promessas na Bíblia que é só para a mãe usar em favor do seu filho. E pai também, vice-versa. Então, por mais que tenham pessoas orando pelo seu filho e pela sua filha, não vai ser igual a tua mão, não vai ser igual a tua oração. Está entendendo, sim ou não? Ah, mas dá muito trabalho, pastor, mas esse trabalho que ele está dando já é uma maneira do diabo tentar fazer você tirar a sua mão. Você fala assim, quer saber de uma coisa? Vou orar mais não. Não, vou tirar minha mão. Não tira. Eu vou te mostrar o quanto é sério isso hoje. Ô esposa, não tira a mão da vida do seu marido. Por quê, pastor? Porque tem direitos na Bíblia, tem orações, promessas na Bíblia, que somente a esposa é que pode orar em relação ao seu marido. É só através da esposa que vai alcançar o marido. Eu, como pastor, eu posso orar pelo seu marido, mas não é igual a mão da senhora, como esposa, orando por ele. Ou vice-versa, viu? Tem orações que só o marido pode fazer pela esposa. Tem direitos na Bíblia que só o marido tem pela esposa. Então a tua mão é que tem que estar lá. Porque pela tua mão, só pela tua mão vai chegar certas bênçãos na sua vida, na vida da sua família. É só pela tua mão, ô mãe, que vai chegar certas bênçãos na vida do seu filho. Você sabia disso? É só pela tua mãe, ô marido, que vai chegar certas bênçãos na vida da sua esposa. É só pela tua mão, ô meu irmão, que vai chegar certas bênçãos na vida do seu pai e da tua mãe. Pastor, mas meu pai dá muito trabalho, minha mãe é muito difícil. Mas não retira a tua mão. Não tira não. Por isso que às vezes a coisa fica tão difícil. O que Satanás faz? Ele vai tentar ao máximo desanimar você, entristecer você, até que você chega ao ponto de tirar a sua mão. Você fala, vou lavar minhas mãos. Não vou lutar mais, não vou interceder mais, não vou orar mais. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz, o Senhor mandará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Você quer ver um exemplo claro do que eu estou falando aqui? Vamos lá para Êxodo capítulo 17, rapidinho. Está pertinho aí. Você está em Deuteronômio, volta um pouquinho aí, você vai encontrar Números, volta mais um pouquinho, você vai encontrar Levítico, e mais um pouquinho você vai encontrar Êxodo, capítulo 17. É bem conhecido, a maioria aqui, mas sempre tem gente chegando, sempre tem gente aprendendo, e quem já aprendeu sempre aprende mais. O que diz Êxodo 17? Capítulo 17, o versículo, vamos direto já no versículo 11, tá? Olha isso aqui, como é forte no mundo espiritual. Deixa eu perguntar para vocês, o ar-condicionado está muito gelado aí? Tá, né? Eu estou percebendo daqui. Dá uma diminuída ali. Ô Samuel, porque o tempo mudou, né? Já não está aquele calor mais, né? Está meio friozinho. Apesar que para quem está acostumado com frio, até zomba da gente, né? Fala, isso aí não é frio não, né? Mas quem acordou com frio hoje de manhã? Para mim é frio. É frio, não é? Para nós é frio. Eu estava brincando que o pastor Carlos esteve aqui terça-feira e ele falou que ele ia orar para fazer 0 grau, não foi isso? Eu falei, Jesus, será que já está funcionando? De manhã já mudou o tempo, né? Mas isso aqui não é frio para muita gente não, mas eu estou vendo que está gelado aí o ar. Mas olha, passou para nada tirar a sua atenção. Diminuiu lá? A gente pode até desligar. Desliga isso, deixa só o ventiladorzinho aí, não tem problema não. Isso. Êxodo capítulo 17, versículo 11. Agora sim, tem gente que está nem prestando atenção, está assim. Pronto, agora olha aqui para mim. Diz assim, ó. Êxodo 17, 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel o quê? Prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque, você está entendendo aí? Vou falar para você de novo, não tira a tua mão. Olha o que Deus falou em Deuteronômio. Deus mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros e onde puseres a tua mão. Irmão, aquilo era simbólico, nós não vamos ler tudo aqui,
não vai dar tempo, mas você sabe que Israel estava lá embaixo do monte guerreando, Josué com o povo de Israel contra Amaleque. O Moisés não estava literalmente pondo a mão em Israel, mas era pela mão dele que a bênção estava chegando em Israel, que a vitória alcançava Israel. Ele colocava a mão, olha como isso é forte, ele colocava a mão, a vitória chegava, o povo de Israel começava a vencer. Ele tirava a mão, abaixava a mão, o que acontecia? Eles começavam a perder. Estou falando para você. Por isso que o diabo quer cansar sua mão, no sentido espiritual estou falando, né? Ele vai aumentando a luta para você chegar a um ponto até desanimar e falar, não, vou tirar minha mão, não vou orar mais não vou mais batalhar, não vou mais me preocupar, não vou mais orar, não vou mais me esforçar. Não faça isso não, irmão. Não tira a tua mão não. Por quê? É pela tua mão que está chegando a bênção naquela empresa, é pela tua mão que está chegando a bênção naquela casa. Estou falando para você. Ah, pastor, mas eu sou só um funcionário lá. É só você lembrar de José. A Bíblia diz que ele foi trabalhar, simples funcionário, na casa de Potifar. A casa não era dele, só que quando ele colocou a mão, o que aconteceu? Prosperou, cresceu, irmão. Por causa de José, ele nada mais era do que um simples empregado. Sim ou não? Ah, pastor, mas quem sou eu lá dentro da minha casa? Estou falando para você que tem bênção que só vai chegar lá pela tua mão. Por isso que o diabo faz tanto, vem tanto decepção, desânimo, sabe? Coisa assim para você cansar e falar, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar a minha mão. Falo para você como pastor. Eu sei que tem muita bênção que vai chegar nessa igreja pela minha mão. E aí por isso que o diabo faz tanto para tentar fazer com que o pastor desanime. Falando para você como pastor. De muitas pessoas o diabo fala assim, eu não vou mais orar para essa pessoa, não quer nada com nada não. Não vou mais buscar, não, eu tenho que continuar. Porque enquanto eu colocar a minha mão, aquela pessoa vai vencendo. Se eu baixar a minha mão, ela começa a perder. E você na sua casa não é diferente não. Enquanto você está orando, meu irmão, a bênção está chegando. Se você tirar a sua mão, o que acontece? A bênção para de chegar. Olha a sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Nossa, pastor, mas o senhor está colocando um peso muito grande em mim. Não estou colocando um peso em você não. Eu estou colocando a responsabilidade. Que na tua mão, ela é o canal para fazer a bênção de Deus chegar. Amém, Jesus? E eu não estou exagerando não, você quer ver? Vamos lá para Provérbios capítulo 3 agora. Lá no Velho Testamento, mas depois de Salmos. Salmos está no meio da Bíblia. Se você abrir no meio, você vai cair em Salmos. Depois de Salmos já vem Provérbios. Capítulo 3, versículo 16. Você vai ver que o pastor não está exagerando não. Tem bênçãos, meu irmão, na tua mão, que só vão chegar na vida de outras pessoas se você colocar a tua mão lá. O dia que você tirar a sua mão, essa bênção vai parar de chegar. Repito, por isso que acontece tanta coisa, levanta tanta luta, tanta dificuldade para você tirar a sua mão. O que aconteceu lá no caso de Moisés. Quando Moisés colocava a mão, o povo de Israel vencia, ele tirava, o povo de Israel começava a perder. E aí vinha aquele cansaço. E aí eu falei para você que a sua mão é insubstituível. Eu até preguei isso aqui uma vez, que o Arão e Hur, que eram pessoas que Deus colocou para ajudar Moisés, não adiantava a Arão levantar a mão dele, ou o Hur, levantar a mão dele. Eles ajudaram Moisés, mas a mão que tinha que estar lá era de Moisés. Depois você pode ler, não dá tempo da gente ler tudo aqui hoje. Leia lá que você vai ver. O Arão segurou de um lado, o Hur segurou do outro. Mas não substituíram Moisés não, só ajudaram ele a ficar com a mão dele levantada. É o que eu falo da pessoa estar na igreja, estar congregando, tem um irmão de um lado, tem um irmão do outro, tem a palavra, tem um pastor, que meu irmão vai te ajudar, mas não vai substituir você. Você tem que estar aqui, você tem que estar buscando, você tem que estar de pé. Diga glória a Deus. Vai te ajudar, vai te fortalecer, mas nunca vai substituir você. É a tua mão, como Deus deixou claro em Deuteronômio 28:8. Deus mandará que a bênção esteja nos teus celeiros em tudo que puseres a tua mão. Isso não pode mudar. E olha o que tem aí na tua mão. Provérbios capítulo 3, verso 16. Quem achou, diga amém. Diz assim: aumento de dias há na sua mão direita,
e na sua esquerda riquezas e o quê? E honra. Eu vou falar uma coisa para você sem exagerar no tamanho do que eu estou falando aqui para você. Você já deve ter ouvido testemunhos a respeito do que eu estou falando. Quando a Bíblia diz que aumento de dias há na tua mão direita, eu falo que tem pessoas que você nem imagina talvez, da sua família, da sua casa, que já era para ter ido embora, irmão, dessa terra. Pela vida que leva, pelo que já fez, pelo que anda fazendo, não era nem para estar aqui mais. Você sabe por que não foi embora? Porque tem a tua mão lá, e pela tua mão Deus está dando o quê? Olha o que está escrito ali: aumento de dias. Nossa, pastor, é tão sério assim, e como é? Você já deve ter ouvido o testemunho de pessoas que depois que se converteram contaram: olha, era para mim ter ido embora várias vezes. Chegaram em mim com uma arma e deram não sei quantos tiros, não pegou nenhum, a arma falhou, sofri um acidente, deu perca total, comigo não aconteceu nada. Você pode ter certeza que por trás daquilo ali tinha uma mão dando aumento de dias. A mão direita de um servo de Deus, a mão direita de uma serva de Deus, irmão, que deu mais dias para aquela pessoa. Olha como é sério que eu estou falando para você. Não tira a tua mão. Estou falando, por isso que o diabo luta tanto para você tirar a tua mão. Porque tua mão está dando aumento de dias para pessoas na sua casa. Tua mão está dando aumento de dias para um casamento que talvez já era para ter acabado. Não acabou porque você está com a tua mão levantada. A tua mão está dando aumento de dias para uma empresa que já era para ter fechado. Não fechou porque a tua mão está lá. Está dando aumento de dias. Isso é muito forte, eu acredito nisso. Ai, pastor, mas eu? Sim, meu irmão. Acredito que eu estou falando para você, não por causa de você, mas por causa da bênção de Deus, que é enviada quando a tua mão está lá. Moisés podia ter falado igual você muitas vezes fala: ah, mas que diferença vai fazer? Aí ele abaixava a mão. Quando ele abaixava a mão, ele via a diferença. A derrota começava a acontecer para o povo de Israel. Mas eu? Pois é, você. Mas Moisés, é só a sua mão que está fazendo a bênção de Deus chegar. Pois é, na posição que Deus te colocou, Ele colocou aumento de dias na tua mão direita. Tem coisa, repito, que já era para ter acabado, que não acabou, porque você está lá com a sua mão, e por causa da tua mão Deus está dando aumento de dias. Diga glória a Deus. Não acaba, não, Deus está sustentando, está se mantendo ainda, porque você está com a sua mão lá, e o diabo está fazendo de tudo, porque ele sabe que se você tirar a sua mão, acabou. Acabou os dias daquele casamento, acabou os dias daquela empresa, acabou os dias até daquela pessoa. Não tira a tua mão, não. Não tira. O demônio às vezes vem para levar uma pessoa e fala: não posso levar, porque a mão da mãe dele está ali. Tem a mão da mãe que está orando, que não abaixa. Tem a mão do pai que não abaixa. Eu ia acabar com esse casamento, mas tem a mão da esposa que não abaixa. Tem a mão do marido que não abaixa. Eu ia acabar com essa empresa, eu ia acabar com esse negócio, mas tem a mão da avó lá, tem a mão do vô que não abaixa, tem a mão do irmão que não abaixa, e tem dado aumento de dias, tem dado mais prazo, tem dado mais chance. Você está entendendo, sim ou não? E o que mais? Ele fala ainda, ó, e na sua esquerda tem riquezas e o quê? E honra. Tem gente na sua casa que nem honra a Deus, mas por causa da tua mão que está lá, Deus está trazendo honra para aquele lugar. Nós falamos muito aí o mês passado a respeito da honra. Deus diz: eu honro os que me honram. E lá talvez aquela pessoa não honra a Deus, tua família não honra a Deus, teus filhos, marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teus irmãos, mas a tua mão lá está fazendo Deus trazer honra e riquezas. Talvez aquela pessoa está prosperando, porque a tua mão está lá. Que se você tirar a tua mão, a coisa começa a morrer. Você sabe que eu estava falando hoje de manhã? Talvez seja algo que você já falou. Você fala assim: pastor, eu fico ali em cima para controlar as coisas, para não sair do eixo, para não entrar numa crise dentro de casa, para não entrar em dívida e tal. E pastor, ninguém entende, pensa numa luta, tem hora que dá vontade de tirar a mão e falar: então faz do jeito que vocês quiserem. Não faz isso não. Que aquela casa só não desabou ainda financeiramente, que você está com a mão lá. Aquela casa está prosperando, que você está com a sua mão lá. Se você tirar a sua mão, irmão, acabou. Vai entrar numa crise, numa miséria, vai acabar tudo.
Ah, pastor, mas é difícil, porque eu coloco a mão ali para poder ajudar, eu oro, eu organizo, eu administro, falo, vamos segurar, vamos tomar cuidado, não vamos fazer assim, vamos fazer assado, eu só levo por causa disso. Pois é, porque o diabo quer que você tire a sua mão de lá, para ele poder destruir tudo logo, e não destrói porque você está com a sua mão lá. Mas não tira não, diga glória a Deus. Não tira a sua mão de lá não, irmão. Não tira, você tem que ser determinado. Jesus, não deixa eu tirar a minha mão, eu não vou tirar. O diabo está se levantando contra mim para eu tirar a minha mão, mas eu não vou tirar. Porque se eu tirar, eu sei que ele vai acabar com tudo. E acaba, hein? E acaba. Tem gente que depois que tirou a mão, era tudo que o diabo queria. Ele acabou, a coisa foi só afundando, só afundando, só afundando. E você não vai ficar orgulhoso, porque às vezes na hora da ira a gente até fala, eu vou tirar a mão para acabar tudo, para esse povo ver e dar valor. Não, você vai ficar pior depois, você vai falar, puxa vida, não podia ter feito isso. Então não tira não. Assim que às vezes vem até a ira, vem até a tristeza, a revolta, fala, eu vou tirar minha mão e vou deixar o negócio acabar, porque aí vão dar valor, porque já que não está bom. Não, não faz isso, depois você vai se entristecer. Você vai falar, não podia ter tirado a minha mão. Porque era por causa da tua mão que Deus estava honrando, que Deus estava aumentando os dias, que Deus estava abençoando. Diga glória a Deus. Tem mais, quer ver? Vamos lá para Eclesiastes capítulo 11 agora. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Depois de Provérbios aí, está pertinho. Eclesiastes capítulo 11, o versículo é o 6. Isso aqui é muito forte. Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Abra sua Bíblia lá. Ele diz assim, ó: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires o quê? A tua mão. Está aí. Você sabia, meu irmão, que até para aquela coisa que você está plantando, que você está semeando, vingar, você não pode retirar a tua mão? Tem gente que acha que é só plantar. Não, não é só plantar. É plantar, mas continuar com a tua mão ali. Isso é simbólico no mundo espiritual. É continuar regando, é continuar orando. Por quê? Porque você não sabe como Deus vai operar, você não sabe como Deus vai agir. Olha o que fala o restante do versículo. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão o quê? Serão boas. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, você não sabe da onde eu posso trazer resposta, então não tira a tua mão não. Veja que ele fala assim, ó, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire as suas mãos. Por quê? De manhã é aquele período mais fácil de trabalhar, de manhã é mais fresco, de manhã é mais ameno. Onde você semeia fácil. Só que quando chega à tarde, é aquele período do sol forte. Representa aquele momento difícil, de luta. Por isso que Deus fala, à tarde, o que você não pode fazer? O que está escrito ali? Não retires a sua mão. Porque tem gente que planta pela manhã, mas só que quando chega à tarde não fica firme. Ela acaba tirando a sua mão. Porque a tarde é mais difícil. A tarde representa aquele momento de sol forte, aquele momento de calor, aquele momento ali de resistência. Como Moisés. Estava vencendo. Quando estava vencendo, Moisés estava com as mãos levantadas. Mas chegou uma hora que começou o sol a esquentar, que começou a ele cansar, e ele começou a baixar as mãos. E aí? A obra não estava completa. A vitória não estava inteira. Começou a vencer, mas ele tinha que ficar com as mãos levantadas até que a vitória fosse o quê? Completa. Você já plantou uma semente, tem uma semente ali, e às vezes tem lugar que você acha que não vai nem vingar. Mas pastor, será que essa pessoa vai mudar? Irmão, não retira a sua mão, você vai se surpreender. Estou falando para você. Pastor, mas será que tem jeito para isso? Será que tem solução para essa situação? Não retira a tua mão, porque Deus está dizendo ali, ó, você não sabe qual prosperará. Se esta ou se aquela, ou até se ambas. Você vai surpreender. Deus pode até te dar um resultado maior do que você esperava. Puxa vida, pastor. Eu não imaginava
Às vezes tem lugar que você espera tanto e não vem nada, mas tem lugar que você não espera e que Deus te surpreende. Que vinga, que prospera, que cresce. Então não retira a tua mão, não. Amém, Jesus? Você não sabe como Deus está trabalhando. Quando vier a tarde, que é o momento mais difícil, não retira a sua mão daquilo que você semeou pela manhã. Não para de orar, não para de regar, não para de crer, não para de se esforçar. Por mais que à tarde a coisa fica mais difícil. Por mais que à tarde o calor seja maior, o sol seja mais forte e você seja tentado, meu Deus, até agora não vingou, até agora não prosperou, até agora não deu fruto, nem daqui nem dali. A gente fala nem de um lado nem do outro, pastor. Coisa não está funcionando de lugar nenhum. Mas fala para o irmão do seu lado, não retira a tua mão não. Deus vai te surpreender. Você não sabe, uma hora ou de um lado ou de outro vai vir. E pode ser que venha dos dois, e pode ser que venha de todos os lados. Diga glória a Deus. Se você não retirar a sua mão, se você permanecer firme ali, porque foi como Deus falou lá em Deuteronômio 28:8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, não é dos outros não. O diabo está tentando de tudo para fazer você tirar a sua, e às vezes você pode até pensar, pastor, se eu não fizer alguém faz, igual que Deus pôs na sua mão, não tem. Outra pessoa não vai fazer como você poderia fazer. Ninguém vai orar pelo seu filho, mãe, como a senhora. Ninguém vai orar pela sua filha, pai, como o senhor. Ninguém vai orar pelo marido como a esposa e vice-versa. Ninguém vai orar pela sua família como você. Se você tirar sua mão e ficar assim, né? Se eu não fizer, alguém faz, eu vou desistir. Não vai acontecer do jeito que deveria de acontecer. Estou falando para você. O Moisés podia ter falado assim para Arão, podia ter falado assim para o, olha, estou cansado, levanta a mão de vocês aí, porque a minha eu vou tirar. Ia ter resultado? Não ia ser a mesma coisa. Eles ajudaram Moisés, a gente sustenta a sua mão aqui de um lado, o outro sustenta do outro, mas Moisés tem que ser a sua, foi Deus que colocou você aí. A responsabilidade Deus colocou na tua mão. Então onde você quer que a bênção de Deus esteja, o que é que você tem que colocar lá? A tua mão. Você entendeu sim ou não? Não tira a sua mão não. Estou pregando a você porque eu senti muito forte no meu coração que o diabo está fazendo de tudo você tirar a sua mão. Você lavar suas mãos, desistir e para aquilo não vingar. Porque a semente está lá. A semente está lá, o diabo sabe. O demônio sabe que vai vingar. Ele faz de tudo você tirar a sua mão. Deus está dizendo, não tira. Semeou pela manhã, à tarde, você não tira a sua mão, porque você não sabe o que eu estou fazendo. Você não sabe de onde vai vir. Você não sabe de qual é a maneira. Você está entendendo, sim ou não? Então não tira a tua mão, continua orando, continua firme. Que Deus vai te surpreender. Pode ser que vingue um lado, pode ser que vingue outro, e pode ser que seja melhor o que você possa ter pensado. Pode vingar tudo, diga glória a Deus. Pode vingar tudo, aquilo que você tem plantado até agora. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra.